Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pré-aula da lição 13 para o dia 24 de julho de 2018. Com o pastor Sócrates Penafor Fadu. Assunto da lição: ética cristã e redes sociais. Quando nós observamos na Bíblia Sagrada a palavra de Deus sobre este tema maravilhoso em que a casa publicadora foi feliz em escolher ética cristã e redes sociais. Logo vemos que é um tema duplo: ética cristã e redes sociais. No que se trata de ética cristã, podemos entender que ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Logo, os princípios da ética cristã é que o Deus Trino é santo e imutável. Ele se revelou através das Escrituras e, por isso, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Nesse aspecto, por exemplo, os princípios ético-cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Assim, os padrões ético-cristãos não podem ser relativizados. Por exemplo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus, capítulo 24 e versículo 35. De forma que a ética que brota das Escrituras Sagradas é o fundamento da moral de todo seguidor de Jesus Cristo. Por isso, ela é cristã. E no que se trata de redes sociais, é preciso entendermos o texto áureo que está na pauta desta lição, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. A verdade prática é bem clara quando diz: as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade. Porém, os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunhão cristã. E assim sendo, temos que levar em conta que as Escrituras advertem aos que são sábios aos seus próprios olhos, para que a pessoa não seja sábio aos seus próprios olhos, mas temer ao Senhor e guardar a sua palavra. E que ainda há perigo de uma vida de aparências e de auto-enganos, e que a palavra de Deus lembra a efemeridade da vida, para ter cuidado. E ainda que o apóstolo estimula o cristão a fugir das paixões da mocidade, outro sim, todo esforço é necessário para alcançar as vidas sem Deus, com certeza. A poderosa palavra de Deus
A mensagem do Evangelho é anunciar a cruz de Cristo a toda a humanidade. Em Provérbios, capítulo 4, e versículo 10 a 15, está escrito: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não alargues. Guarda-a, e porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. É o que determina a palavra de Deus. E, sabendo que é fundamental entendermos, termos uma advertência sobre as redes sociais, aqui nós temos que, por exemplo, nesses últimos dias, hoje todos estão, na verdade, conectados às redes sociais, ao relacionamento virtual, para que possa manter uma atualidade do mundo. Mas será este um fenômeno social bom ou ruim? Temos que ver essa parte, se vai favorecer ou se vai prejudicar. Toda moeda tem os dois lados, e como as redes sociais não é diferente. Ela tem o lado bom e o lado mau. A pessoa precisa ser equilibrado, ter equidade. Existem os pontos positivos e os pontos negativos. Por exemplo, nesta lição que nós vamos ter, que é a última lição do trimestre, nós vamos refletir muito bem, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, a respeito desse tema tão necessário a ser explicado para toda a amada igreja. Porque nós somos crentes, né? Seja na igreja, seja no trabalho, seja em família, seja nas redes sociais. Por isso temos que fazer a diferença e nos comportar com ética e sabedoria para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Portanto, devido ao avanço tecnológico, várias mudanças ocorreram na sociedade atual. A rede mundial de computadores, conhecida como internet, conecta o mundo todo. Com o surgimento das redes sociais, tudo o que acontece é divulgado e comentado instantaneamente. As informações são transmitidas com rapidez surpreendente, mas em contrapartida, vivemos o estágio em que as pessoas se relacionam mais virtual que presencialmente. Por exemplo, nesta lição da Bíblia, veremos o conceito e o perigo das redes sociais, bem como o desafio de a igreja evangelizar as pessoas por meio das novas tecnologias para a glória de Deus. Redes sociais. O que é, por exemplo, na visão global, redes sociais? E, na verdade, a expressão é usada para uma explicação da rede mundial de computadores, a saber, o Weber, cuja finalidade é conectar e integrar pessoas ou que aderem a um sites que esses relacionamentos podem conectar-se entre si, criar um perfil, adicionar amigos e conhecidos, enviar mensagens, fazer depoimentos, trocar informações, fotos e vídeos, além de estabelecer vínculos. A rede social moderna surgiu no início do século XXI e viabilizou aos usuários o encontro de amigos
do passado e a ampliação do círculo social. A rede social deu uma oportunidade para o Evangelho. Aí está. A Bíblia mostra que o ser humano é, por natureza, um ser social e gregário. Portanto, tal sociabilidade também se manifesta intensamente na rede social, sendo por isso mesmo uma grande e rica oportunidade de se pregar o Evangelho, uma vez que temos da parte do Senhor Jesus Cristo a ordem de levar o Evangelho por todo o mundo, conforme está em Mateus capítulo 28 e versículo 19 e 20, onde Jesus Cristo disse: ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os contatos que a rede social proporcionam devem ser ocasiões de discipular pessoas, momento de se falar do amor de Deus, bem como oferecer consolo com base na palavra do Senhor aos desesperados que surgirem. O uso da rede social deve ser com muita categoria, por exemplo, como tudo na internet bem como nas tecnologias da informação. As redes sociais apresentam não apenas benefícios, mas também podem trazer danos para seus usuários. Lamentavelmente, não são poucas os que dizem professar o nome de Jesus Cristo, mas não o honram com o seu perfil. É por isso que, mais do que nunca, devemos usar de discernimento nesse mundo virtual, avaliando todas as coisas sob a ótica cristã, inclusive na rede social. Uns a utilizam como uma fonte de ostentação, outros se envolvem em discussões intermináveis que nenhuma edificação traz. A Bíblia, porém, nos recomenda que devemos evitar tais discussões, tendo a mente de Cristo e cientes de que todas as coisas nos são lícitas, devemos viver o princípio de não permitir que nenhuma delas nos domine. Mais do que nunca, devemos usar de discernimento nesse mundo virtual, avaliando todas as coisas sob a ótica cristã. Por exemplo, as redes sociais são um fenômeno do nosso tempo, mas precisam ser utilizadas com sabedoria. Você consegue imaginar, na atualidade, uma pessoa que não esteja conectada ao WhatsApp, ao Facebook, ao Twitter, ao Instagram? Não conseguimos nem idealizar, pois nunca o acesso às redes sociais foi tão amplo. Entretanto, quando o assunto é redes sociais, em geral, os crentes ficam preocupados e as opiniões se dividem quanto ao seu uso. Alguns até creem que é pecado, outros questionam: o cristão pode utilizar as redes sociais ou não? Você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto bíblico que fale a respeito deste assunto, pois é uma atividade da vida moderna. Por não conhecerem o universo online, muitas pessoas acabam tendo um excesso de zelo, preocupação e enxergam somente os aspectos negativos do mundo virtual. Houve um tempo em que o rádio também foi muito criticado e algumas igrejas proibiam seus membros de ouvi-lo. Tudo que o novo
tudo que é novo assusta. Contudo, como cristãos, devemos evitar todo e qualquer radicalismo, pois o crente deve ser prudente, equilibrado em suas atitudes, palavras e até ponto de vista em relação ao uso das redes sociais que precisamos. Não é diferente, temos que manter um equilíbrio, precisamos utilizá-la com sabedoria, com prudência, com equilíbrio. A cada dia, o número de brasileiros online vem aumentando e grande parte deste número é de crentes e que frequentam a escola bíblica dominical. A questão a ser discutida hoje pelos professores e alunos da escola bíblica dominical é mais ampla ainda. Como as pessoas estão se comportando nas redes sociais? Como você se comporta? O problema não são as redes sociais, mas como as pessoas se comportam nelas. Para o cristão, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, mas nem tudo é proveitoso e edificante. Devemos fazer uso do universo online com prudência e discernimento. Sejamos cuidadosos e tenhamos limites. Michael Palmer, no livro Panorama do Pensamento Cristão, ele diz que os cristãos que veem a cultura de mídia, de entretenimento, tem-se de aprender a ler essas imagens e rejeitar as que são incompatíveis com os padrões cristãos e as escrituras. Esse é o problema. Muitos crentes não conseguem fazer essa leitura. Precisam ser ensinados a fazer isso. Será que você faz essa leitura? Ou você ingere tudo sem questionamento? Então é preciso analisar cada situação e escolher aquilo que é correto conforme a palavra de Deus. O perigo da relação descartável e as novas tecnologias, a velocidade da informação e a efemeridade nos relacionamentos virtuais tem provocado sérios danos às relações sociais. Ponto número 1, a distorção da felicidade. Na verdade, a palavra de Deus nos adverte quanto aos que vivem uma vida de dissimulação e se ufanam de si mesmos. A Bíblia mostra que esse é um caminho perigoso. Nas redes sociais, em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita e um mundo repleto de felicidades. As redes sociais, elas estimulam a prática nazista, ou seja, o indivíduo que admira exageradamente a própria imagem e que nutre uma paixão exclusiva por si mesmo. A Bíblia condena essa atitude. Essas pessoas tendem a buscar uma felicidade fútil em meio a fotos montadas e a sorrisos falsos. Muitas vezes é uma vida de faz de conta apenas. Apresentam o que não é verdadeiro. A palavra de Deus não compactua com tal prática, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O isolamento e a solidão. É preciso prestar muito bem atenção neste ponto fundamental, porque na década de 1990, pesquisadores acharam e chamaram a atenção para o mal social denominado de paradoxo da internet. Trata-se da contradição de alguém ter vários relacionamentos virtuais e, ao mesmo tempo, a ausência de contato humano. Estudos
recentes demonstram quanto maior a frequência no uso da internet, aumenta o sentimento de solidão, problema acentuado pelas redes sociais. A Bíblia mostra a importância do comportamento e do companheirismo. Logo, nas redes sociais, em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita e um mundo repleto de felicidade. O ser humano está sendo integrado à tecnologia, mas tratado como se fosse uma máquina. Essa falta de equilíbrio tem desencadeado crises emocionais, ansiedades e isolamento. É uma bolha em que a realidade dá lugar à fantasia, como acontecia nos dias do profeta Jeremias. Relações sociais efêmeras é o que vem ocorrendo. Segundo um sociólogo polonês, a sociedade vive um momento de frouxidão nas relações sociais. Ele chama este fenômeno social de modernidade líquida. Os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar, para ser sólido. Nas redes sociais, com apenas um clique, é possível bloquear, deletar ou excluir as pessoas. E com outro clique, podemos aceitar, comentar e curtir as atividades de outras pessoas. Esse fenômeno representa um declínio das sólidas relações humanas, uma vez que por meio das tecnologias, a amizade, o amor e o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. A vida, de fato, passa a ser vaidade de vaidade, diz o pregador. A falsa sensação de privacidade está aí. Diversos usuários das redes sociais iludem-se com a sensação de privacidade e ficam expostos a toda espécie de constrangimentos, comentários pessoais, sentimentos de fotos íntimas, fotos e vídeos comprometedores saem da área do privado e se tornam público. Essa sensação de privacidade também favorece a prática do pecado virtual, algo que se espalha rapidamente como um vírus. Pode ser desde a reprodução e a retransmissão de pornografias até a divulgação de notícias falsas e difamatórias. A palavra de Deus nos instrui a fugir dessas coisas. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A igreja de Cristo, meus irmãos, precisa estar consciente quanto ao potencial das redes sociais e utilizar-se, dominá-la para o evangelismo mundial. As novas tecnologias aproximam as pessoas, mas também podem tornar os relacionamentos descartáveis. Então é preciso ter bastante cuidado para não incorrer nesta situação precária em nome de Jesus. Que somos seres sociais, não temos dúvida, mas o desejo de socialização é um projeto de Deus que talvez não seja tão conhecido. Essa premissa está inserida em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, quando no relato da criação, Deus disse ao casal:
progenitor que crescesse e se multiplicasse. Mas a última descoberta que vem arrebanhando milhares de pessoas à solidão é o www.com, a internet, através da rede mundial dos computadores. Horas e horas são gastas diante do aparelho, privando as pessoas de se comunicar com seus familiares. Mas o problema da internet é que ela oferece uma suposta comunicação que nem de perto substitui a versalidade de uma conversa cara a cara, mas que tem gerado sérios transtornos com sites eróticos, salas de bate-papo entre aventureiros sexuais, sexo virtual e outras tantas coisas nocivas à vida natural do ser humano. O homem acaba sendo globalizado com o mundo e alienado localmente de si mesmo e do convívio familiar. É a inversão de valores, como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 16 e versículo 26, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua própria alma? Portanto, a estratificação social não é a vontade de Deus para a humanidade, pois inequivocadamente as evidências bíblicas mostram que Deus nos criou para o adorá-lo, e não há possibilidade de isso acontecer se não desfrutarmos, isto é, da comunhão uns com os outros. Ou seja, é impossível ser cristão antes de sermos completamente humanos, isto é, relacionáveis uns com os outros. A rede social a serviço do reino de Deus. A Igreja de Cristo precisa estar consciente quanto ao potencial das redes sociais e deve usá-la na programação do reino de Deus. O bom testemunho nas redes sociais é equivalente. Cristo ensinou que o cristão é a luz do mundo, que essa luz deve resplandecer por todos os meios, por meio das obras, das boas obras, a fim de glorificar o nosso Pai que está nos céus. Desse modo, para o bom testemunho nas redes sociais, o cristão não deve postar comentários negativos ou fazer prejulgamentos das pessoas. Deve tomar todo o cuidado, tendo a preocupação com as fotos e os vídeos que publicar, seja vídeo ou fotos pessoais ou de terceiros. É importantíssimo avaliar o conteúdo, a coerência, o vocabulário e a ética cristã das mensagens antes de postar e comentar ou curtir em sua rede. O uso correto da evangelização digital. A internet é uma grande aliada na divulgação do Evangelho, porém, alguns cuidados são necessários para não tornar a mensagem inócua. As postagens não podem ser grandes e os vídeos não podem ser demorados. A mensagem precisa ser clara, concisa e objetiva. Antes de compartilharmos qualquer conteúdo com os amigos, devemos analisar a veracidade bíblica daquela mensagem e seu teor teológico doutrinário, em lugar de postagem com frases de efeito ou de autoajuda e de confissões
positivas devem-se priorizar os versículos bíblicos. Ao reproduzir áudios e vídeos, devemos verificar se não existem algo que possa causar escândalo. Também não se deve atacar a ninguém, apenas anunciar e confessar o nome de Jesus Cristo, confessar a Cristo, porque está escrito em Romanos capítulo 10 e versículo 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Os princípios básicos da família são o casamento monogâmico, né? E é preciso manter esta vida abençoada, sua indissolubilidade e a heterossexualidade, manter esta vida abençoada. Na verdade, é preciso observar que a internet é uma grande aliada na divulgação do Evangelho, porém, alguns cuidados são necessários para não tornar a mensagem inócua. A estatística indicam que mais de 1/3 da população mundial está conectada à web e interage por meio de redes sociais. Diante desses fatos, a igreja precisa instruir seus membros no uso das novas tecnologias e buscar métodos de evangelização por meio das redes sociais. Para tanto, dizem as Escrituras, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Sócrates Penafós Padu, abençoando a todos os que somam com a Escola Bíblica Dominical e fazendo um convite a todos. Participe da Escola Bíblica Dominical e você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém.